Yuri Alberto pode deixar o Corinthians no final do ano e time patrocinadora planejam um novo camisa 9 pro Timão. Você vai saber dessas e de outras informações depois da vinheta, Coringão. Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão e eu vou pedir desde já para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal. Eu queria agradecer demais pela audiência incrível que a gente tá tendo. Hoje a gente bateu a meta de 7.000 seguidores no TikTok. Muitíssimo obrigado vocês que estão gostando do nosso trabalho, vocês que estão apoiando o nosso trabalho. Só tenho que agradecer a vocês e bora crescer cada vez mais, rapaziada. Depois do Corinthians ter vencido a equipe do Vitória, estar em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, já os rumores começam a sair, né? E é importante a gente falar porque o nosso camisa 9, que está na melhor fase dele em toda a sua passagem pelo Corinthians, né, que é o Yuri Alberto, ele está de saída, rapaziada. Na entrevista coletiva que ele deu, ele acabou falando que o futuro a Deus pertence, mas segundo muitas fontes aí, pode ser que o Yuri Alberto esteja deixando o Corinthians mesmo no final do ano e o seu caminho tudo indica que é o futebol inglês. Muita gente acabou apurando, até mesmo a namorada do Yuri Alberto estar seguindo o West Ham da Inglaterra, por exemplo, e quem cuida de lá é o Kia Joorabchian e é um dos caras, um dos magnatas do futebol, então pode ser que o Kia acabe levando o Yuri Alberto já em janeiro de 2025 para disputar o campeonato inglês. E galera, é uma bagatela de nada mais nada menos do que 25 milhões de libras, rapaziada. Isso o Corinthians tem 50% de direitos e o Corinthians ia receber em torno de 100 milhões de reais, já que a libra tá em torno de 7,8 real brasileiro, né? Uma libra tá saindo por esse valor. Então, tudo indica que o Yuri Alberto vai encerrar aí com o Corinthians, vai acabar jogando aí na Premier League e o Corinthians já começa, né, ao seu planejamento para um possível camisa 9 para substituir o Yuri Alberto. E rapaziada, muito se falou durante o ano todo sobre o Gabigol, né? Que o Gabigol podia vir pro Corinthians, que o Gabigol foi visto com aquela foto usando a camisa do Corinthians e gerou muita notícia e tudo mais. Mas eu quero dar minha opinião para vocês. Isso não é nada mais, nada menos do que utilizar o nome do Corinthians para você ter mídia, utilizar o nome do Corinthians para você ter reconhecimento. Então, na minha opinião, não passou disso, tá? E teve também um imbróglio que aconteceu pro Gabigol acabar não vindo pro Corinthians, que sim, foi a chegada do holandês Memphis Depay. Tudo indicava que o Gabigol poderia assumir a camisa 9 do Corinthians em janeiro do próximo ano, mas com a chegada do holandês, um investimento alto, um salário alto, o Gabigol acabou ficando aí como se fosse um outro plano e acabou que o Gabigol acabou fechando, né, com a equipe do Cruzeiro. Já tá tudo certo, tudo praticamente acertado já entre Gabigol e o Cruzeiro, já avisou que não fica no Flamengo pro ano que vem, então tudo indica que o Gabriel Barbosa vai jogar na equipe de Minas Gerais. E com essa saída do Yuri Alberto, a gente fica pensando, imaginando, pô, o que pode acontecer, qual jogador que deve vir pro Corinthians, qual jogador que deve ocupar essa vaga do Yuri Alberto. Uma coisa eu tenho que trazer aqui para vocês, que é em relação ao posicionamento que o Yuri Alberto joga hoje com a equipe do Corinthians, né, com o comando do Ramon Dias. O Yuri Alberto, ele não é e nunca foi, cara, esse 9 brigador. Ele nunca foi esse cara para brigar com os zagueiros, para receber a bola de costas, para poder proteger, para fazer o pivô para quem chega de trás, e a gente tá cansado de saber disso. Então, rapaziada, o Yuri Alberto saindo do Corinthians pode fazer com que o Corinthians não procure um camisa 9 em si, pode fazer com que o Corinthians procure um atacante que possa jogar nessa profundidade, que possa pegar essa bola na corrida, fazer o famoso facão, né, a gente falar assim na gíria do futebol. E entre esses nomes, um nome que vai ser muito ventilado na
equipe do Corinthians é o retorno do Roger Guedes. O Corinthians ele vai pegar cerca de 100 milhões de reais pelos 50% que tem do Yuri Alberto em relação à negociação. Notícia que foi dada pelo Neto hoje no programa Os Donos da Bola. Ah, mas não dá pra botar muita fé no Neto não, será que é verdade? Não sabemos ao certo. O Roger Guedes, pra vocês terem uma noção, ele ganha em torno de 5 milhões de reais por mês lá no Catar. É tratado como um rei, é o artilheiro do time, é o cara que faz a diferença no time do Catar. Vai ser muito difícil pro Roger Guedes vir, mas tem o apoio da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. Muito se fala que a patrocinadora master do Corinthians, ela quer trazer um jogador midiático para a equipe do Corinthians no ano que vem. O Corinthians, que tudo indica, vai disputar um campeonato sul-americano no ano que vem, seja a Sul-Americana ou eventualmente uma pré-Libertadores. Então, além de ter o Memphis, pode ter esse segundo atacante para ser esse cara de profundidade, para ser esse cara de finalização. E considerando essas características, o Roger Guedes seria um cara assim que encaixaria muito bem nesse esquema. Porém, pelos valores altíssimos que o Roger Guedes recebe, eu acho um pouco difícil do Roger Guedes vir. Muita gente se fala do Alex Arce, muita gente se fala do Paulo Dybala, por exemplo, mas é uma coisa que a gente precisa ir acompanhando com calma em relação a isso. O que eu tenho realmente que falar pra vocês, rapaziada, é que independente se o Yuri sair, se o Yuri ficar, se o Roger Guedes vir ou se o Roger Guedes não vier, a gente tem que estar ligado no Corinthians acima de tudo. O Yuri Alberto, ele tá representando muito bem, ele tá jogando muito bem os seus jogos. Como eu falei pra vocês, ele tá fazendo a melhor temporada dele com a camisa do Corinthians, chegando a 54 gols desde a sua chegada. Chegou muito bem em 2022, oscilou muito no ano passado, nesse começo de ano também, mas depois conseguiu deslanchar, fazendo uma belíssima temporada, o segundo maior artilheiro do Brasil, somente atrás do Pedro, né, Yuri Alberto, que tem mais de 23 gols na temporada, aí se eu não me engano já são 25 gols na temporada. Então o Yuri Alberto, cara, ele se valorizou no momento certo, ele conseguiu deslanchar aí com a camisa nova, principalmente com essa formação que o Ramon Dias colocou, fazendo com que ele seja esse cara de profundidade, esse cara de finalização, esse cara de chegar batendo no gol pra poder decidir, e tá fazendo muito bem isso, né, cara? É uma coisa que eu falo que é relativamente boa pro Yuri, porque o Yuri é um jogador muito jovem, um jogador aí que visa, né, de repente uma seleção brasileira, visa de repente aí uma coisa maior pra sua carreira, mas que bom que o Yuri Alberto tá conseguindo desempenhar isso. Ele oscilou, ele tentou, mas nunca deixou de correr, né, rapaziada? Isso a gente tem que ponderar. Então, que o Yuri consiga continuar sendo esse jogador decisivo, pra sair com moral, pra poder ir com moral pra um novo time que ele vai. Saiu hoje a entrevista do presidente Augusto Melo dizendo que conta com o Yuri pra 2025, mas a gente sabe, né? Ele também contava com o Lucas Veríssimo pro começo desse ano e o Lucas Veríssimo foi embora. Infelizmente, é isso que acontece. Mas a gente aqui do canal Eu Sou Timão, a gente vai apurar tudo pra vocês, vamos tá buscando as informações, tudo certinho pra vocês, e qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910, e se inscreva aqui também no canal do YouTube Eu Sou Timão, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz.